Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias e aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque o aprendizado é eterno. Vamos passar a vida inteira estudando e não vamos aprender tudo. Abram vossas Bíblias em Gênesis, comecinho. Gênesis 2, bem mais no comecinho. Isso aí é facinho. Achou, irmão Júlio? Ai, ai. Gênesis 2, 4. A palavra de Deus fala assim. Vamos pegar Gênesis 2, 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não se brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saíram um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obidele e pedra sardônica. E o nome do segundo rio era Gion, e este era o que rodeia toda a terra de Cux. E o nome do terceiro rio é o Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus aqui cria o homem, a sua imagem e semelhança, e coloca no jardim, com todas os frutos, com todas as árvores agradáveis, fruto agradável para se comer. E a palavra de Deus fala que existia no meio do jardim a árvore da vida, mas existia também a árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore, do fruto dela, o Senhor ordenou ao homem que não comesse, porque no dia que comesse, certamente ele morreria. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando Deus fala, vai acontecer, acontece. Quando ele fala esses caminhos que, igual Jesus falou, existe 2 portas. Uma porta é estreita, essa vai te levar à salvação. E existe a porta larga, que é a porta que nós vemos no mundo, onde as pessoas não se importam com nada, com ninguém, não estão nem aí. Não tem um conhecimento. Para você ter salvação, você precisa de ter o conhecimento, porque senão a fé não vai crescer, não vai brotar dentro do seu coração. O homem, a partir desse momento que Deus entrega para ele o jardim, fala que ele não podia comer do fruto proibido, ele permite nesse momento que a serpente, o dragão, o pai da mentira, o diabo, entre no jardim e comece a manipular. Mas Deus não é amoroso? Deus não cuida do seu povo? Por que Deus permite nesse momento que a serpente entre no jardim? Porque para que nós valorizássemos as coisas de Deus, nós temos que conhecer os dois lados da moeda. Nós precisamos de conhecer o mal para valorizar o bem, porque uma coisa anda junto com a outra. A paz vem através das guerras, a liberdade vem através da escravidão. E Deus deu a oportunidade do homem para que, no começo, ele disse para ele: se você comer, certamente morrerás. Mas tinha que acontecer na nossa vida, porque Deus ia entregar algo tão maravilhoso lá no final, que hoje, nos dias de hoje, nós conhecemos que foi o seu próprio Filho,
crucificado na cruz para pagar os nossos pecados. Hoje nós sabemos o que é o pecado. As pessoas vão presas porque fazem coisas erradas. Elas sabem que estão fazendo errado, mas enquanto não vier o arrependimento, isso não vai mudá-las. Quando elas saem em determinado tempo da prisão, elas continuam piores, porque não teve o arrependimento. Para ter o arrependimento é preciso de ter amor. Para ter o amor, precisa de ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. E era isso que Deus estava ensinando para esse povo. A partir do momento que Adão peca, come do fruto, Eva, né? Os dois, a serpente também envolvida, e todos eles pagaram um preço. Eva, Adão, a serpente. E nós também, porque nós fazemos parte dessa geração. Se você notar no cotidiano do humano, do homem, ele fala assim: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. O mesmo acontece aqui, quando Deus permite a serpente entrar no jardim, ela começa a manipular, porque a serpente queria ser adorada igual a Deus, ela queria ser Deus. É por isso que no ser humano, ele tem essa tendência também. O ser humano, ele quer poder, ele gosta de poder, ele quer se aparecer, ele quer estar na frente das coisas. Se você der o poder, se você quer conhecer uma pessoa de verdade, dá poder a ela e você vai ver. A maioria, 99%, vai mudar o caráter dela, ela vai mudar tudo, até a maneira de andar. Aí você nota Jesus Cristo lá na frente, o Filho de Deus, ele já sabia disso, do Criador dos céus e da terra, herdeiro e andando na maior humildade de todas, tão humilde, que para que o saduceu soubesse quem era Jesus, teve que Judas Iscariote, que eu conhecia, porque participava da palavra junto com ele, ele escolheu, porque Deus nos dá a escolha. A mesma coisa ele fez na vida de Adão e de Eva, deu uma escolha para eles. Nós temos escolha. Nós podemos continuar ou nós podemos parar. Deus vai ficar triste se nós pararmos essa caminhada, e Ele vai se alegrar quando nós continuamos caminhando. Adão e Eva escolheu conhecimento. Tudo isso teve um preço mais na frente. Pereceram, seus filhos se mataram, Caim matou Abel. Caim funda uma cidade com o seu nome, e naquela cidade a palavra de Deus fala que eles já tinham conhecimento de quem era Deus, mas eles não queriam adorar a Deus. Deus lá e nós aqui. Eles conheciam Deus, eles conheciam a história de Deus na vida dos seus pais, mas resolveram não adorar. Mas no meio de tudo isso que aconteceu, a palavra de Deus fala lá no capítulo 4, versículo 26, versículo 25, né? Então Adão conheceu a sua mulher e ele teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A partir desse momento entra dentro do coração aquilo que a serpente tinha: inveja, maldade, de querer coisas que não era dela, de cobiçar outras coisas. Agora nós somos conhecedores do bem e do mal. Então você vê Deus trabalhando na nossa vida, porque Deus, Ele usa a maldição. Às vezes uma pessoa está na maior de todas as maldições, e Deus transforma ela em bênção. Deus é o único que tem condições de fazer isso. Ele sabia que tudo isso ia acontecer, mas Ele também sabia que para nós recebermos a graça dEle, a graça, porque é de graça, nós precisaríamos passar por tudo isso. Morremos e nascemos, e morremos e nascemos, dando continuidade na nossa genealogia. Porque você já imaginou o ser humano ruim como ele é, ter a vida eterna? Não tem como. Já imaginou um Hitler eternamente? Não existe. Por isso que os reinos de toda aquela maldade começava e terminava, e começava outro, e até os dias de hoje. Valorizar as coisas que Deus tem. Mas para valorizar existe uma caminhada, e essa caminhada é árdua, mas Deus anda conosco. Em Jó 29, a palavra de Deus fala assim, olha só, Jó, um homem íntegro. Jó 29, 15,
Olha que bonito que é essa passagem. Na verdade, toda a passagem da palavra é linda. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas do que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam as minhas razões, destilavam sobre eles. As minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Esse era Jó. Jó tinha uma vida maravilhosa. Jó era um homem temente a Deus, fazia sacrifício até para os seus filhos. Provavelmente seus filhos não andavam no caminho do Senhor. Ele era um homem íntegro, as pessoas tinham respeito a ele. Mas num determinado momento acontece que aparece Satanás, e Deus fala para ele: o que você está fazendo? Eu estou rodeando a terra. E ele fala para ele que tinha razão de Jó adorar a Deus, porque ele fazia tudo prosperar na vida dele. Tudo que Jó tinha que prosperar, Deus prosperava, fazia crescer e multiplicar, e assim realmente que é. Mas existe algo dentro do nosso coração, que para a gente conseguir chegar a Deus, ouvir a voz do Senhor, nós precisamos andar no deserto. Esse deserto é oração, é valorizar a palavra, é valorizar o Espírito Santo de Deus, é valorizar as coisas espirituais que Deus tem para cada um de nós. E Satanás fala para Deus: deixa eu tirar tudo e você vai ver se ele te adora. E o Senhor falou: vai lá e tira tudo. E ele tirou de uma hora para outra. Jó perde tudo, perde seus filhos, perde seu gado, perde toda a sua riqueza, mas ele continua firme com Deus, porque ele sabia que o verdadeiro valor das coisas estava em Deus. E Satanás fala assim: por que você não fere ele? Fere ele, deixa ele ficar doente para você ver se ele não vai parar de adorar o Senhor. E Deus foi lá e permitiu. Só que o que Satanás não sabia é que quanto mais ele apertava Jó, mais Jó crescia a fé no coração. Porque nos momentos de maior angústia nas nossas vidas, de maior dificuldade nas nossas vidas, é que nós clamamos de verdade a Deus. Quando as coisas estão boas, às vezes falamos da boca para fora, às vezes oramos de maneira desacreditada, mas quando a dificuldade vem, quando ela aperta de verdade o nosso coração, nós dobramos o joelho e falamos de verdade com o Senhor. Chegou num ponto que Jó estava cheio de feridas, uma maldição. Mas lembra que Deus transforma em bênção. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma as nossas vidas. E tudo aquilo que foi acontecendo, Jó começa a falar e começa a lembrar de como ele era antes e porque estava acontecendo aquilo na vida dele. Aparecem seus amigos, ao invés de ajudá-lo, de dar uma palavra de consolo, colocam ele mais para baixo. Mas num determinado ponto, depois de todo esse sofrimento, o que acontece é que Jó ouve a voz de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas é você ouvir a voz do Criador dos céus e da terra. Uma das coisas mais grandiosas foi quando Jesus Cristo reúne os seus discípulos, o próprio Deus falando com eles, olhando nos olhos.
E hoje Ele está aqui dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo nos é dado àqueles que têm fé verdadeira. Não importa quem você foi, não importa aquilo que aconteceu na sua vida, se você se arrepender verdadeiramente, o Senhor vai curar você e transformar você de novo numa nova criatura. Às vezes, talvez Jó já estava desistindo de tudo aquilo que ele tinha falado e todo aquele tempo, quando ele começa, porque Deus sabe a hora certa de falar com cada um de nós. E foi naquele momento que Jó falando com ele, o Senhor fala: onde você estava quando eu estava criando os céus e a terra, as estrelas, pondo os limites nas águas. E aí você vê Jó no final falar assim: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Então o verdadeiro sentido dessa caminhada é a gente ver aquilo que Deus é de verdade. Ele vai mudando o tempo, vai mudando o coração, vai mudando o nosso modo de viver, nossa vida, nossa caminhada. Vai levar um tempo, mas o tempo é dele. Por causa de tudo aquilo que aconteceu no jardim, mas ele tinha falado, tinha que acontecer, mas ele deu a escolha para Adão. Ele colocou a serpente, permitiu que ela entrasse no jardim, mas Adão tinha uma escolha, mas Eva, eles sabiam que não podia comer daquele fruto proibido. Mas Deus já sabia que tudo aquilo ia acontecer, e por isso que depois que eles comem, depois que vem a geração de anos, começam a adorar a Deus, porque sabia que sem Deus não tinha como prevalecer, porque o homem sem Deus, ele se mata sozinho. A palavra de Deus fala lá em João 5, ela fala assim, João 5, João 5, 1 a 8. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, 38 anos. Esse cara tinha determinação. 38 anos, olha só o tamanho da determinação dele. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha o que ele fala. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus Cristo está aqui no começo do seu ministério. Chega numa pessoa que não o conhecia, esperando por um milagre, que ele sabia que nunca ia chegar naquele lugar. Porque para chegar lá, ele precisava da ajuda de outras pessoas. E o ser humano, sem Deus, ele não ajuda ninguém. É muito difícil. Principalmente quando ele também precisa do mesmo milagre. Mas 38 anos da vida dele, ele continuou ali firme, esperando algo acontecer. Ele esperou um milagre. Podia ser das águas? Podia alguém pegar ele e levar até lá? Podia, mas ele já estava ali há tanto tempo. Existiam várias pessoas, coxos, paralíticos, mas Jesus foi exatamente a ele. Porque Jesus já sabia que aquelas outras pessoas que estavam ali tinham condições de levá-lo, mas nenhum deles ia levar ele naquele lugar. E Deus é misericordioso, e Deus tem toda a sabedoria, e Jesus estava aqui, porque Adão e Eva fizeram uma escolha. Comeram do fruto proibido. Porque quando eles comeram do fruto proibido, o Senhor falou
que a geração de Eva ia pisar a cabeça da serpente. E a palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus está sendo efetuada aqui nesse momento. O Filho de Deus, metade homem, metade Deus, unindo os dois povos, homem e Deus ao mesmo tempo. Ele deixa de ser Deus e anda na maior humildade para curar as pessoas, ajudar, mostrar que nós podemos fazer algo diferente se nós amarmos uns aos outros sob a palavra de Deus. E aquele coxo fala: ninguém, quando as águas movimentam, não tem como eu chegar até lá, as pessoas vão primeiro. Mas Jesus olha e fala assim: você quer ser curado? E quando ele responde, Jesus fala assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus está fazendo um milagre na vida dele, porque ele também fez uma escolha. Ele escolheu ficar ali até acontecer o milagre na vida dele. Porque o milagre só vai acontecer nas nossas vidas quando nós estamos de frente à palavra de Deus. Vai ter momento nas nossas vidas que talvez nós vamos querer desistir, mas o Senhor está ali e isso nos dá força para continuarmos. Por que aquela pessoa, por que esse homem não desistiu? Porque algo falou dentro dele. O Senhor talvez já estava vendo ele lá de cima, já sabia tudo o que ia acontecer na vida dele, e acontece, porque quando nós temos determinação e força de vontade, acontece. Adão e Eva fizeram uma escolha para que nós estivéssemos aqui hoje, fôssemos perdoados de nossos pecados. Fizeram uma escolha porque Jesus Cristo estava aqui por causa disso, para curar as pessoas, dando outra escolha para nós. Hoje nós podemos ter a escolha de caminhar com o Senhor Jesus na porta estreita, ao invés de ficar no mundo, nas concupiscências da carne, na soberba da vida, concupiscência dos olhos, porque um dia tudo isso vai acabar. Mas se você estiver andando com o Senhor, terá a vida eterna, porque Ele anda junto com cada um de nós. Tem que ter fé no coração e acreditar nesse filho de um carpinteiro, que também era filho de Deus, e que curava as pessoas e continua curando hoje através do Espírito Santo de Deus. Em Êxodo 25:9, Êxodo 25:9, Êxodo 25:9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta oferta alçada é que tomareis dele: ouro, prata e cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugo e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para hófede e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Deus tira o povo da escravidão, coloca no deserto, fala com eles das leis, depois pede Moisés para levar as tábuas do mandamento: não matarás, não cobiçarás, e tudo isso que a gente conhece. O ser humano é cansado de conhecer isso, mas ele não obedece, de jeito nenhum, não consegue. E aí Deus manda fazer um tabernáculo e pede para eles fazer uma oferta para construir o tabernáculo. Do lado de fora era feito de couro de carneiro e couro de texugo. E do lado de dentro, tudo que tinha lá dentro, os castiçais, a arca era revestida de ouro, tudo era revestido de ouro, de prata, tudo era valoroso, até para um homem que não tem conhecimento da espiritualidade. Mas o que vem mais interessante para nós aqui, é que as pessoas que estavam do lado de fora, quando viam o tabernáculo, não davam mínimo moral para aquilo,
porque era uma coisa simples, humilde, uma coisa barata. Porque para você saber o verdadeiro valor que a palavra de Deus tem, o verdadeiro valor que estava dentro do tabernáculo, as pessoas só sabiam quem andava com Deus. A mesma coisa acontece conosco, nós só vamos saber o verdadeiro valor da palavra quando nós caminhamos nessa palavra. Porque aqueles que olharem de fora não vão entender nada. E vão achar que igreja cheia é igreja de Deus. E às vezes não é, filho. Porque quando Deus lá em Apocalipse manda falar para a igreja de Laodiceia, Filadélfia, né? Laodiceia, deixa eu ver aqui, para mim não falar coisa errada. Agora me fugiu da memória aqui. Aí vamos achar aqui. A igreja de Laodiceia era uma igreja cheia, abastada, cheia de gente, mas não tinha o principal, a palavra. As pessoas não obedeciam, não andavam como a palavra do Senhor. E a igreja de Filadélfia era uma igrejinha pequena, humilde, né? Banquinho de madeira, cobertinha de palha, mas lá dentro tinha o Espírito Santo de Deus. Por isso que as pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam enxergar nada. Olha, esse menino aí, esse, né? É igual nós, mais derrubado que nós. Porque para você conhecer Jesus de verdade, meu filho, você tem que caminhar com Ele. Aí você vai ver Ele fazendo os milagres, igual Pedro, igual João, igual Mateus, igual todas as pessoas que andaram com Ele, continuam andando até nos dias de hoje, porque existem homens de Deus nessa terra, que valorizam a palavra do Senhor em primeiro lugar. Amar a Deus de todas as suas forças, todo o seu conhecimento, de toda a sua vontade, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que o povo construiu lá no deserto, o tabernáculo, Deus estava habitando lá dentro. Mas só sabia que Deus estava lá dentro o povo que andava com Deus. Por que aquele povo estava no deserto? Por que aquele povo tinha recebido as leis? Por que o Senhor estava andando com aquele povo? Porque Adão e Eva fizeram uma escolha. Jesus Cristo fez uma escolha também. Ele poderia muito bem não ter se entregado na cruz, mas ele se entregou. Ele sabia o verdadeiro valor que aquilo era para nós, agora nós também temos que saber esse valor. Apanhou, foi açoitado, cuspido, mentiram, fizeram um julgamento mentiroso dos mais grandes do mundo. Mas ele foi justificado pela palavra do Senhor e ressuscitou no terceiro dia. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra, aprendendo um pouco mais. Porque só vai dar valor no que era Jesus através do conhecimento da palavra do Senhor. E aquele povo recebe a terra prometida, porque andou na vontade de Deus. Em Lucas 4, 5, 8. Lucas 4, 5, 8. Lucas 4. Veja só, Jesus Cristo foi batizado no Jordão por João Batista, seu primo, e o Espírito Santo o conduz ao deserto para ser tentado. E de cara, olha o que o diabo oferece para Jesus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo, aquilo que o homem se mata para querer ter. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Tudo aquilo que o diabo conquistou lá, depois que manipulou Eva e Adão, porque eles tiveram uma escolha e escolheram. Através dessa escolha nós também temos a escolha de escolher o caminho do Senhor Jesus Cristo. Agora você vê Jesus Cristo, filho de um carpinteiro, nasceu num lugarzinho bem humilde. Foram lá os magos, entregaram lá os tesouros para eles, no estábulo, no estaleiro, né? E aí de cara oferece tudo para eles. Você já imaginou se fosse
Um de nós que não tivéssemos conhecimento da palavra, vou te dar isso, ou você vai te dar um cargo assim, vou te dar isso, você vai ganhar tanto, mas você tem que me adorar. E aí, você vai falar o quê? Você tem que ter conhecimento da palavra, não tem, senão você fala assim, não, eu vou. Porque a maioria cai nisso aqui. Tanto cai a maioria, que para Judas Iscariote foram 30 moedas de prata. Ele ofereceu tudo para Jesus, para Judas, só bastou 30 moedas, já foi suficiente para ele entregar. Se arrependeu, mas depois o trem já desandou tudo, não deu certo. Por isso nós temos que ter cuidado e continuar avançando, porque o crente firmado, ele continua avançando e avançando com Deus, na palavra do Senhor, e aprendendo. Você sabe por que Jesus Cristo não aceitou aquilo que ele ofereceu? Porque Jesus Cristo tinha uma escolha. Ele escolheu não querer. A palavra de Deus, ela fala assim: vigiai e orai para que não entre em tentação. Jesus Cristo teve essa escolha porque Adão e Eva escolheram conhecimento do bem e do mal. Também fizeram uma escolha. A mesma coisa nós também fazemos, porque também fazemos parte desse povo. Em Gênesis 6, 12, a palavra de Deus fala assim. Gênesis 6, a palavra de Deus fala assim. Vamos lá, Gênesis 6. Vamos falar de Noé. 5:12. Aí você acha que Deus é maldoso? Não, Deus não é, não. Deus é maravilhoso, só que Ele tem regras. Ele tem as leis, a justiça de Deus. Você já imaginou se o nosso mundo andasse na justiça de Deus? Todo mundo era igual. As pessoas não atropelavam as outras por causa de briga de trânsito. As pessoas não iam matar o outro por causa de um celular, gente. Pessoa drogada que não sabe nem o que está fazendo, porque não conhece a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui pregando esse evangelho, para que você ouça e seja transformado também. Não é fácil, não é. Jesus Cristo também falou, não é fácil, e Ele conhecia todas as coisas. Não é fácil, vai ter dificuldade, mas vai ter alegria de verdade no seu coração. Não é aquela alegria que você vai para o boteco, bebe, ri a noite inteira, no dia acorda numa ressaca, fez besteira, às vezes xingou alguém, às vezes brigou. Não, a alegria nossa é verdadeira. A alegria do crente é a alegria no Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis 6:5, a palavra de Deus fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Você vê que Deus entristeceu de ver aquilo que as pessoas estavam fazendo. Tudo que vinha de maldade na cabeça elas faziam. Hoje é diferente? Não é diferente, é a mesma coisa, se não for pior. Você vê nessa pandemia, você sabe o que as pessoas estavam falando nas escolas? Vai aumentar o caso de pedofilia com pai e com filho, porque estão nas casas. Se tem lógica uma coisa dessa. Esse é o ser humano sem Deus no coração. Tem que ter Deus no coração para ser transformado. O homem é uma bomba. Ele é uma bomba, ele mata por qualquer coisa. E ele mente, porque ele aprendeu com o pai da mentira. Você já viu algum político falar que roubou e falar, eu roubei mesmo e vou devolver? Não fala, de jeito nenhum. Ele vai até a última consequência e devolve quando eles tomam deles, porque não conhece a palavra. Você tem que ter arrependimento de verdade no seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra de Deus fala que os filhos de Deus estavam casando com as filhas dos homens e estavam deixando de adorar a Deus. Olha tanto que Deus é maravilhoso, que Deus espera o último adorador dele, porque Noé era o último adorador. Depois de Noé não ia ter outro adorador. Noé já estava casado com uma das filhas dos homens. É por isso que a palavra não fala nem o nome dela. E para Deus não perder o seu adorador, Ele coloca ele dentro da sua arca, que Ele mesmo fez,
na maior dificuldade, fazendo a obra do Senhor, e às vezes nós reclamamos por coisas tão banais. Mais de 90 anos, Noé construiu uma arca. Ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E todo o resto do povo falando, é doido. Porque assim eles continuam falando até os dias de hoje, para as pessoas que adoram a Deus de verdade. Mas na hora que a trombeta tocar, você vai olhar e vai ver tanta gente que falou que você era doido, e ficar com a mão na cabeça, descabelando e rangendo os dentes. Vai ser a coisa mais engraçada do mundo, porque vai acontecer, e está chegando a hora. E o povo só quer beber, fumar e beber, na língua popular. Mas nós continuamos aqui, porque nós somos firmes na palavra do Senhor. Saímos da nossa zona de conforto, porque para nós o conforto é estar aqui ouvindo a palavra de Deus, porque ela nos conforta o nosso coração, nos fortalece, nos dá força, dignidade, coragem para continuar avançando, onde a maioria das pessoas retrocedem, porque não tem Deus no coração. Davi enfrenta Golias porque tinha Deus no coração, o resto estava tudo com medo, doido para correr daquele lugar. Assim somos nós. E Noé faz a vontade de Deus, coloca a sua família naquela arca e o dilúvio veio. Por quê? Porque ele adorava a Deus. Enquanto tiver um adorador de verdade, aqui, em qualquer lugar, o Senhor vai estar no meio de nós. Você lembra quando Abraão fala para o Senhor, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra? Mas se tiver 100, se tiver 90, eu sei que foi caindo até, se tiver 3, se tiver 3 eu não vou destruir Sodoma. Mas peraí, se não tiver só um, se tiver só um também não vou destruir. Está vendo? Por causa de um adorador, o Senhor segurou ele, colocou dentro da arca, por causa de mim, de você. Graças a Noé e a sua fé, nós estamos aqui reunidos. Sabe por quê? Porque Noé fez uma escolha. Escolheu andar com Deus, assim como Adão e Eva também fizeram uma escolha. Deus sabia tudo que ia acontecer, por isso permitiu. Em 2 Reis, nós já estamos terminando, 2 Reis 5:8-16, 5:8, 2 Reis 5:8. Vamos falar de Eliseu. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que aqui tem profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se a mão, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele queria ser curado, mas queria ser curado da maneira dele, né? Igual o ser humano, quer fazer sempre da sua maneira. Quando nós começamos a andar no caminho do Senhor, é da maneira de Deus. E Eliseu nem foi lá, falou para o rapaz que estava aprendendo com ele, né, com o seu discípulo: vai lá e fala para ele, toma 7 banhos. Deus já tinha falado com Eliseu, porque era um homem de Deus. Quando Deus dá a sua palavra, acontece. Basta você ter fé e fazer aquilo que Ele quer que seja feito. E se você quiser ver milagre, é na casa do Senhor. Se quiser ver milagre, é na terra de Deus. A partir daquele momento, Naamã mastiga, resmunga, mas aí vem um servo dele e fala: não, mas se ele tivesse falado assim que grandes coisas, você não tinha feito. Eu tinha. Então, vai lá e faz. E aí ele foi lá e obedeceu. Porque nós vamos receber milagre na obediência da palavra. Isso é muito difícil para o ser humano. A coisa mais difícil. Naamã sai lá da casa dele, lá na Síria, atravessa todo aquele deserto para chegar em Israel. Chega naquele lugar, o cara fala para ele, Eliseu fala para ele: vai lá dar 7 banhos. Olha que coisa mais simples, o cara vai lá dar 7 banhos, vamos embora. Não vou não, esse trem está errado. Olha, quem tem que saber não é Deus? Ou é você? Porque Deus sabe todas as coisas. E Naamã vai lá e mergulha 7 vezes. Por quê? Porque ele fez uma escolha.
Ele escolheu sair da sua zona de conforto para ir até aquele homem para curar aquela doença que ele tinha. Isso é ter fé no coração. Ele tenta de todas as maneiras pagar por aquilo, e Eliseu fala: não, aprendi de graça dou, de graça recebesse, de graça dai. Se fosse outro, pegaria? Até o seu discípulo pegou, mas deu errado depois. E Naamã falou, depois disso que aconteceu esse milagre, que a partir daquele momento ele ia adorar apenas a Deus. Uma pessoa da Síria que adorava outros deuses com D minúsculo, conhecia um Deus verdadeiro, porque ele saiu da sua zona de conforto e foi buscar a mesma coisa que acontece aqui no meio de nós. Ele foi buscar essa escolha. A mesma coisa acontece no meio de nós. E às vezes, quando nós menos pensamos que Deus vai agir, Ele começa a agir poderosamente no meio de nós. Igual aqueles discípulos no barco, falou: agora danou tudo, esse barco balançando, e Jesus veio, entrou dentro, acalmou as ondas. Na dificuldade, o Senhor Jesus, Ele sempre estará no meio de nós. E para finalizar, em Lucas 23, 33, Lucas 23. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanos, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti e salva a nós também. Eu estava ali mesmo, vamos salvar todo mundo. Você sabe por que Jesus estava naquela cruz? Porque ele tinha curado coxos, ele tinha ensinado a palavra de Deus, ele tinha ensinado o amor ao próximo, ele tinha ensinado Zaqueu, que estava em cima de uma figueira brava. Jesus Cristo estava ali porque ele não tinha pedido nada em troca de tudo aquilo que ele fez, porque a graça é de graça. Ele estava ali naquele lugar, no meio daqueles malfeitores, porque foi julgado inocentemente. Não fizeram a justiça, não julgaram ele com justiça verdadeira, mas mesmo assim ele continuou ali, sendo castigado por nós. Ele estava ali porque Jesus é a árvore verdadeira da vida. É aquela árvore que estava lá no jardim do Éden, e que Adão e Eva fizeram uma escolha de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque através da escolha de Adão e Eva de comer, de ter o conhecimento do bem e do mal, hoje nós temos a escolha de ter o conhecimento da árvore da vida e querer alimentar dessa árvore, que é essa palavra de Deus. E através dessa escolha, se nós escolhermos andarmos de verdade nesse caminho, nós vamos ter a vida eterna. Vamos viver na simplicidade das coisas de Deus, fora do mundo da ganância, da cobiça, da concupiscência, que só faz matar, roubar e destruir. Vamos viver ajudando uns aos outros, assim como Jesus fez e ensinou para todos aqueles discípulos que foram passando esse ensinamento até chegar aos dias de hoje, ao qual nós estamos aqui reunidos sobre essa mesma palavra. E por isso, através dessa mesma escolha que eu fiz e cada um de nós, eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu coração e continuar nos fortalecendo, continuar nos dando vigor, alegria, força de vontade e determinação. Que o Espírito Santo de Deus continue nos guiando, fazendo milagre no meio de nós, como Ele tem feito grandiosamente. E continue operando nas pessoas que ouçam também essa palavra,
e que ela venha fazer parte do teu conhecimento e crescer dentro do teu coração e transformar a sua vida, para você saber que existe algo muito mais valioso do que o ouro e do que a prata, que é a palavra de Deus, porque o ouro e a prata você não pode carregar para a eternidade, mas o Espírito Santo, ele te leva para lá, para ficarmos juntos do Senhor e conhecermos Ele verdadeiramente. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra, e que o Senhor venha abençoar as pessoas que não puderam vir. Nessa pandemia também está complicado, mas Deus sabe todas as coisas. Só dele estar nos protegendo e protegendo os irmãos. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui sob a Tua palavra. E obrigado, Espírito Santo, por ter falado conosco através dessa palavra do Senhor. Que o Senhor continue nos guiando, nos dando força. Continue, Senhor, mandando a chuva espiritual, serôndia, dentro do nosso coração, para que nós continuemos crescendo igual a árvore plantada a ribeiro. Abençoe o Valdeci pela perda da sua esposa, que o Senhor fortaleça o coração dele. Toque no coração dele, Senhor, dando alegria, dando paz, confortamento. Abençoe em nome de Jesus a Negdinha de Itaguaçu, seu marido, a sua filha. Abençoe a filha da Maria Aparecida, que está com câncer, que é a filha do seu Paulo, né, que também já se foi, mas que esteve conosco um tempo. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus o Ronim, para que ele volte aos caminhos do Senhor e transforme a vida dele. Que o Senhor venha curar, Senhor, as suas enfermidades. Continue transformando aqui no meio de nós, que nós estamos aqui fazendo a Tua vontade em nome do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia.